Aleluia, graças paz. Graças paz. Sei que você já orou por essa pessoa que está aí do seu lado, mas eu não sei se você deu um oi, um ok. Então fala com essa pessoa que está aí do seu lado, a pessoa que está atrás de você. Diga tudo bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Cadê Ricardo? Eu quero agradecer ao pessoal lá da Kadosh, Aliança Jovem, Aliança Team. Cadê vocês? Obrigado, pessoal, por terem vindo com os líderes de vocês aí. Louvado seja Deus. Uau! É maravilhoso estar aqui. Feche seus olhos só um pouquinho aí, só um pouquinho. Deixa o Espírito Santo de Deus falar algo com você. Porque se Ele falar, de fato nós sairemos daqui transformados. Deixa Ele falar com você aí. Espírito Santo, nós estamos aqui, meu amor. Nós estamos na sua presença e o que mais desejamos nessa noite é que o Senhor venha sobre esse lugar. É que o Senhor venha sobre esse lugar, alterando as nossas vidas, alterando a nossa forma de pensar, alterando algo dentro de nós, Senhor. Tome de volta, Senhor Jesus, as nossas mentes. Tome de volta, Senhor. Tome de volta, Senhor. Eu oro por cada pessoa que está aqui nessa noite. Que a vida deles seja uma terra fértil, Senhor. No poder que há no nome de Jesus, eu oro para que a palavra que vai ser ministrada seja de clara compreensão no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu, por esses dias aí nas redes sociais, um tema que acabou repercutindo algumas coisas, o pastor até falou que algumas pessoas rebateram por conta do tema. Existe ex-homossexual. E eu quero, desde já, começar dizendo aqui para vocês que estão aqui, para as pessoas que irão nos ouvir depois, ou que estão nos ouvindo agora. Em momento nenhum eu quero machucar você. Eu não quero provocar em você uma revolta, uma indignação, não é isso. O que eu quero fazer hoje é compartilhar a minha história e eu tenho o direito de fazer isso. Eu tenho uma história e eu quero compartilhar ela, eu quero falar sobre a minha história de antes de Jesus e depois de Jesus. É isso que eu quero fazer hoje. Então, assim, amo a vida de todos vocês, amo a vida de você que é homossexual, que está me ouvindo, porque eu sei o que é esse estágio da sua vida. Amém? Eu quero começar lendo Lucas capítulo 1, versículo 37, com vocês. É um texto muito conhecido, mas eu quero lê-lo novamente. Não sei se o pessoal... Ok. Pois nada é impossível para Deus. A minha tradução ainda diz assim: porque para Deus nada é impossível em todas as suas promessas. Alguém tem essa tradução? Sim? Sim? Porque para Deus nada é impossível em todas as suas promessas. E nós temos uma promessa citada lá em Apocalipse 21, versículo 5. É uma promessa dada pelo Senhor a João. E ele diz assim, Apocalipse 21, versículo 5. Aquele que estava assentado no trono disse: agora faço nova todas as coisas. E também me disse: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Diga para essa pessoa aí: é verdadeira e merece confiança. O que é que o Senhor está dizendo aqui para João? Ele está dizendo que Ele pode fazer nova todas as coisas. É uma promessa dele. E lá em Lucas 1,37 diz que não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não importa qual seja, ela irá se cumprir. Ela irá se cumprir.
Por que é importante nós entendermos esses dois textos? Porque em Romanos capítulo 1, cita sobre essa prática, sobre essas pessoas. E lá no texto de Romanos 1, vou deixar você ler isso em casa. Esse texto de Romanos 1 tem um versículo que diz assim: porque Deus entregou tais pessoas a uma dispensação mental reprovável para praticar tais coisas. E ele lista tais coisas. Então o texto que está dizendo lá é que o Senhor entrega tais pessoas a uma dispensação mental reprovável. Se Ele entrega, Ele pode pegar de volta. Repita isso comigo: se Ele entrega, Ele pode tomar de volta. Não, repita isso de novo: se Ele entrega, Ele pode tomar de volta. E é importante nós entendermos isso, baseado nessas duas promessas. Amém? Amém? Vocês estão aqui comigo, sim? Aleluia. Existem várias evidências bíblicas a respeito de transformação. E sempre quando eu vou falar sobre a minha história, sempre quando eu vou testemunhar, eu pego histórias bíblicas e faço link com elas. E hoje eu quero fazer um link com a história de Maria. Sim, Maria Madalena. Eu vou só citar algumas coisas aqui para a gente não perder tempo. Essa mulher, ela teve 7 demônios que saíram dela. Era uma das mulheres que ajudaram Jesus e seus discípulos quando estiveram pregando o Evangelho. Ela e muitas outras mulheres seguiam Jesus desde a Galileia, quando ele foi para Jerusalém no final do seu ministério. Quando Jesus foi levado para ser crucificado, ela e outras seguiram de longe. Quando Jesus foi sepultado, ela foi uma das mulheres que observou o lugar aonde o corpo foi posto. Ela e outras mulheres foram ao túmulo no primeiro dia da semana para embalsamar o corpo de Jesus. Quando ela encontrou o sepulcro aberto, correu para avisar a Pedro e a João. Ela foi uma das primeiras a receber a notícia da ressurreição quando o anjo falou às mulheres perto do túmulo aberto. Anunciou a boa notícia aos discípulos. Ela foi uma das primeiras pessoas a ver Jesus depois da ressurreição. O que é que essa mulher tem de interessante? Ela teve um encontro com Jesus e ela fez fazer valer a pena aquilo que ela teve com Jesus. Ela teve um encontro com o Senhor e a vida dela, ela dedicou ao Senhor. Ela fez valer a pena o sacrifício de Jesus Cristo. Ela fez valer a pena o encontro que ela teve com Jesus. Alguém aqui já teve um encontro com Jesus? Sim? Sim. Então, no nome de Jesus, então, no nome de Jesus, nós precisamos fazer valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz. E de que forma que nós podemos fazer isso? Perceba que o texto, as passagens bíblicas que eu citei aqui a respeito dessa mulher, ela dedicou a vida dela ao Senhor. Ela fez por onde servir ao Senhor. Nós precisamos fazer valer a pena a nossa vida, a nossa entrega ao Senhor. E isso só acontece quando eu entendo aonde eu estava e para onde eu estou indo. Isso só acontece quando eu entendo o que é que Ele fez na minha vida. Você tem noção disso? Você tem noção disso, do que o Senhor fez na sua vida? Da onde você estava e aonde você está hoje? Então é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Falar que hoje, estar aqui expondo a minha vida, estar aqui desejando que das minhas feridas saia um poder para curar, é porque eu entendi o que o Senhor fez na minha vida. E eu decidi fazer valer a pena aquilo que Ele fez por mim. E é isso que essa geração precisa. É isso que nós precisamos. Fazer valer a pena. Eu imagino que alguns de vocês já devem ter visto ou ouvido alguma coisa sobre a minha história, sobre o meu testemunho. Recentemente eu tive o prazer de gravar um podcast com Daniel Alencar. Caso você ainda não assistiu, está lá no Aba Talk, no canal que ele tem de podcast no YouTube.
E foi maravilhoso essa experiência, poder compartilhar. Então eu quero contar algumas coisas aqui para vocês. Eu perdi o meu pai muito jovem não, muito criança. Tinha 3 anos, quando ele foi assassinado. O meu pai, ele era muito mulherengo. Ele ficava com várias mulheres, e ele ficou com uma mulher, que essa mulher tinha namorado, e o namorado mandou matar a mulher, e a família da mulher pensou que tinha sido meu pai, e mandou matar o meu pai. Confusão, né? Só que ele morreu, com 18 anos, deixando-me órfão de pai. A minha mãe não ficou morando sozinha, foi morar na casa do pai dela, do meu avô, e o meu avô passou a fazer o papel do provedor na minha família. Ele passou a ser quem provia todas as minhas necessidades. Ele não exercia a paternidade que eu necessitava. Ele só exercia o papel do provedor. A minha mãe, logo, muito cedo, teve mais filhos. Eu tenho mais 2 irmãos. E meu avô me sustentando e sustentando a nós. Chegou um momento que ele não conseguia mais fazer isso. Muitas necessidades, muitas dificuldades. Por muitas vezes a luz era cortada, a água era cortada. Às vezes a gente precisava esperar que ele vendesse alguma coisa na farmácia, que ele era farmacêutico, para que a gente pudesse comer alguma coisa. A minha mãe sempre dava um jeito de resolver a situação com os meus irmãos mais novos. E eu ficava ali, por volta dos meus 7 anos, esperando que houvesse alguma provisão da parte do meu avô. Eu passei a ir para a casa de um parente e eu ia para lá com o objetivo de comer. Eu precisava me alimentar e eu ia para lá com esse objetivo, o objetivo de comer. Eu sempre chegava na hora do almoço e um dos parentes estava lá, sozinho. Nós comíamos na frente da televisão e sempre assistindo alguma coisa. Um dia, os mais novos não vão saber o que é isso, fita de botar naqueles. Alguns são da geração do DVD, hoje já não é mais DVD, nem se usa mais. Mas tinha umas fitas, depois você pesquisa. E ele colocou uma fita pornográfica. E nós assistimos aquela fita por várias vezes, vários dias. Um dia após o outro. E depois de alguns dias, ele disse assim: hoje nós vamos reproduzir aquilo que a gente assistiu. E ele me abusou sexualmente. O abuso que ele fez foi um abuso passivo. O que seria isso? Não foi algo forçado. Ele não me forçou aquilo. Ele preparou a minha mente para que eu não rejeitasse na hora que ele fizesse o convite. E eu abro um parênteses aqui muito importante sobre a questão de pornografia. A pornografia, ela destrói o caráter da gente. Ela nos leva a fazer algo que nós nunca imaginamos que iríamos fazer. Pode ser que você pense que é algo que é só entre você e você mesmo. Mas o Senhor está vendo e o diabo também. E isso pode levar você a uma destruição. Então, no nome de Jesus Cristo, com muito amor no meu coração, se você sofre com isso, se você é alguém que é preso nessa área da pornografia, eu aconselho você a pedir ajuda. É comprovado cientificamente que a pornografia vicia 10 vezes mais do que o uso do crack. Ela é tão nociva na mente de uma pessoa, tão nociva, que aqueles que tentam deixar, eles passam por crises de abstinência e é necessário um acompanhamento. Eu não sei se você já teve a curiosidade de pesquisar um pouco sobre isso, mas pesquise para você ver. Então, se você é alguém que sofre com isso, se você é alguém que luta contra isso, você precisa de ajuda. E você precisa mesmo, com urgência, abrir o seu coração a respeito disso. Mas não abra o seu coração com um amiguinho, com um parceiro de célula. Não, procure seu líder de célula, procure o pastor.
Abra seu coração a respeito disso. Existem hoje grupos, tipo AA, Alcoólicos Anônimos. Existem hoje grupos de pessoas que procuram ajuda a respeito desse assunto. O Nick Billman, ele é uma das pessoas que tem ministrado muito sobre isso, porque ele não teve a história dele longe da igreja, ele sempre esteve ali na igreja. Só que ele vivia essa prisão na pornografia dentro da igreja, fazendo com que ele vivesse várias experiências. Então perceba o que é que a pornografia fez na minha vida. Ela foi muito nociva. E essa pessoa, esse cara, ele abusou de mim dos 7 anos até os 13 anos. Praticamente todos os dias. E houve uma época que foi mais intensa, porque eu fui morar na casa dessa pessoa por um tempo. Pouco tempo, mas eu fui morar lá. Eu sei que eu posso estar falando da história de algumas pessoas aqui. Mas eu não quero me focar no passado. É necessário que você escute o passado. Mas eu quero focar no presente, como eu permaneço firme, feliz e fiel ao Senhor. É isso que eu quero falar para você. Então passou a ser, às vezes, a hora que ele queria, de madrugada, me acordava e acontecia o abuso. E é interessante que eu nunca contei para ninguém, mas não porque me proibia. Não havia essa questão da proibição. Eu não contava porque eu sabia que era errado. É como se viesse uma mordaça na minha boca, não permitindo que eu contasse. Quantas vezes eu chegava na casa da minha mãe, sangrando, sentindo dores. Ela percebia que havia algo errado, ela perguntava: o que é que tu tem, menino? Eu dizia assim: não é nada. Mas eu não tinha coragem de falar. Se você me perguntasse assim: pastor, qual foi o nível mais hard assim que você chegou? Eu me transformei totalmente, porque um dia eu cheguei para minha mãe e disse assim para ela: mãe, eu sou gay. E a partir daquele momento eu não queria pensar mais o que as pessoas iam falar ao meu respeito. Eu me transformei totalmente, eu deixei meu cabelo crescer, pintei de vermelho, fazia a sobrancelha, parecia uma agulha. Usava roupa de mulher. Muitas vezes me travestia mesmo. E no meu ponto de vista, o meu fundo do poço foi ir para um posto de gasolina, fazer programa e vender meu corpo por R$5. Mas há poder no nome de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos entender. Há poder no nome de Jesus. Perceba que Ele pode fazer nova todas as coisas. Não importa qual seja a situação. O Senhor, Ele pode fazer nova todas as coisas. Um certo dia eu fui à igreja, que me convidaram para ir a uma igreja bem pentecostal, uma igreja cheia do fogo. O povo rodava do reteté, do manto. Só faltavam voar dentro daquela igreja, tipo Joaquim, assim. Um pouco mais. E eu achava muito estranho aquilo, porque eu dizia: para que o povo grita? Esse povo é doido, para que glória a Deus, aleluia! Para que isso? Eu dizia. Só que isso contagia. O pastor dizia: levanta a mão, e deu glória a Deus. Eu levantava a mão, aí eu baixava a mão e digo: não preciso levantar a mão. Diga aleluia. Aí eu ia dizendo, aí eu calava a boca. Só que aquele dia foi muito massa, porque o pastor, ele convidou as pessoas que queriam receber oração para vir à frente. E eu fui, eu digo: oração não é ruim. Eu vim à frente e recebi a oração. E quando eu estava lá na frente, ele mandou a gente fechar os olhos e tal. E eu comecei a sentir algo bom. Eu não sabia o que era a presença do Espírito Santo, eu não sabia o que era o Senhor. Eu dizia assim: nossa, que atmosfera legal, que áurea boa que está aqui dentro. E eu só comecei a chorar. Chorar. Era aliviante aquilo. Terminou a oração, eu voltei para sentar no meu lugar. E ele começou a fazer aquela pergunta que todo mundo faz, os pastores: quem quer entregar a vida para Jesus, levante a mão. Quem quer entregar a vida para Jesus, levante a sua mão agora no nome de Jesus. E eu dizia: meu Deus, eu quero, mas eu vou deixar o cigarro se eu levantar a mão. Se eu levantar a mão, estou dizendo que eu quero ser crente, eu não vou mais poder ir nas festas.
Mas está tão bom aqui, está tão seguro aqui, está tão legal. Sabe de uma coisa? Eu vou levantar a mão. Quando eu levantei a mão, ele disse assim: eu pensei que você não ia vir, rapaz. Vem aqui à frente. Eu fiquei morto de vergonha. Eu fui à frente, cheguei na frente. Ele olhou para mim e disse assim: você ainda vai louvar muito o nome do Senhor. Interessante para mim aquilo, porque eu nunca tinha visto aquele homem. E eu disse assim: como é que esse homem sabe que eu gosto de cantar Alcione? Que eu dublava Alcione, né? Eu fazia um negócio assim com... tipo Alcione cantando Foi pela Cruz. Pela cruz, foi pela cruz. Como Zaqueu, como Zaqueu, eu quero... Deixa pra lá isso. Jesus, oxe, e eu olhei para ele e disse assim: como que esse cara sabe que eu gosto de cantar? Eu sei que ele chamou, veio outra pessoa, ficaram as duas assim na frente, eu e a outra pessoa. Ele: bota a mão no seu coração, eu vou orar por vocês. Eu botei a mão no coração. A mulher do lado, quando ele disse em nome de Jesus, a mulher se manifestou. Eu vou matar você, eu vou matar você. Sabe aquele negócio assim, assustador? E eu digo, não é esse tipo de demônio que eu converso lá no terreiro. Que eu ia nas casas de terreiro, essas coisas assim. Eu conversava e tal, não era daquele jeito. Quando aparecia um demônio assim no terreiro manifestado desse jeito, é porque ele queria algum sacrifício, a gente fazia o sacrifício e mandava ele embora. Fazia um despacho. E eu achei muito estranho, eu disse assim: eu não sei o que é que eu faço aqui. Aí o pastor começou a dizer: sai em nome de Jesus. Aí eu: sai em nome de Jesus. Ele: está amarrado. Eu: está amarrado. Agora agora. Eu já comecei, já me converti logo, já expulsando os capeta. Porque quando Jesus tem uma obra, o negócio é rápido, né? Não fiquei muito tempo naquele lugar. Não havia um cuidado, não havia um discipulado. Eu não conseguia me entender, não fiquei muito tempo lá. Um ano depois, até chegar esse um ano depois, quando eu ia nas festas, já era algo estranho para mim. Quando eu pegava uma latinha de cerveja, eu dizia assim: se Jesus voltar agora, eu vou para o inferno. Quando eu acendia o cigarro, eu dizia que se ele voltar agora, acabou para mim. Eu olhava assim, eu achava estranho. Sabe aquela música que diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Era bem assim, irmãos. Não tinha mais como ser a mesma pessoa. Não tinha. Trabalhava num salão, chegou uma mulher um dia e disse assim: abriu uma igreja bem pequenininha ali, vamos fazer uma visita. Aí eu, igreja de novo. Aí eu disse a ela: tem culto que dia lá? Ela: todo dia. Eu disse: poxa, não dá nem para dizer que não tem como ir nesse dia. Aí, tá certo, eu vou. E eu fui, um certo dia eu fui, cheguei acabado naquele culto. Sabe aquele dia que estava muito ruim, muito ruim, muito ruim. Já estava com um pouco de depressão. E eu sempre gostei muito de música. Sentei na última cadeira. O culto começou, uma irmãzinha colocou um playback. Ela estava cantando a música de Rose Nascimento. Aquela música mexeu demais comigo. A música dizia assim: elevarei meus olhos, para os montes olharei, o Senhor virá em meu socorro, e me esconderei nas asas de Deus. Seu amor é grande, sempre acolhe os seus. Quando o mal me tocar,
ao meu Deus eu clamarei, e a ajuda do céu vem. Nessa vida a luta é grande, mas eu não vou desistir. Sei que vou chegar até o fim. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força para vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Mano, quando ela cantou essa música, era tudo que eu precisava ouvir naquela noite. Eu comecei a chorar. Mas não era aquele choro só de enxugar assim para não... Era... Oh, Deus, eu chorava que babava, sabe aquela coisa? O ranho tirado. Era o choro desesperado. Alguém sentou do meu lado, me abraçou, deitou minha cabeça no ombro, começou a alisar meu cabelo, começou a me abraçar. E eu comecei a ficar muito constrangido, porque eu disse, eu estou babando a pessoa todinha. Que vergonha. Quando eu me controlei para pedir perdão para aquela pessoa, que eu abri os olhos, que eu olhei do lado, não havia ninguém comigo do lado. Mas eu ainda sentia os braços, eu ainda sentia a minha cabeça deitada, ainda sentia aquele calor, aquele conchego, e eu sabia que era o Espírito Santo de Deus naquela noite. Eu sabia que era Ele ali me abraçando, estando comigo. E a partir daquele dia eu nunca mais saí da presença do Senhor. Nunca mais. Queridos, é muito importante no processo, para você permanecer firme, você ter uma experiência com Jesus. É muito importante. Eu quero dar agora algumas instruções para você que porventura tem uma história parecida com a minha, ou a luta é a mesma, ou para você que conhece alguém que tem essa mesma dificuldade, ou lidera alguém que está nessa batalha. Conduza essas pessoas, vá em busca da experiência com Deus. A experiência com o Senhor, o colo de Deus, estar com o Senhor, é o que nos faz permanecer. Quantas vezes no momento de luta, de dificuldade, uma vez eu me inspirava, sabe, eu acho que todos nós aqui já tivemos isso, aquele momento que a gente se inspira em alguém, que a gente olha assim, nossa, aquele irmão ali é uma benção, eu quero ser igual aquele irmão ali. Já passaram por isso? Tem um irmão na igreja, pastor Joanes, que eu me inspirava nele, eu via ele expulsando os demônios, e assim, nossa, ele é cheio de Deus, eu quero ser igual a esse irmão. E ele foi e me convidou para ir na casa dele almoçar, e eu me senti tão honrado. E na mesa, ele olhou para mim e disse assim, não existe ex-homossexual. Pensa num choque, pastor Caião. Pensa. Eu olhei para ele assim, dentro de mim eu só tinha uma resposta. Se não existe, eu sou o primeiro. A partir de hoje vai existir, porque eu sou o primeiro. Pode dar o sangue na canela, eu não vou deixar o Senhor. Por que, irmãos, eu tinha aquela resposta dentro de mim? Porque eu tinha uma experiência com Ele. Eu sabia quem Ele era, eu sabia. Por isso que é importante você ter uma experiência com o Senhor. Porque as coisas que virão sobre a sua vida, os momentos difíceis que virão, as teologias que virão, não irá lhe tirar da posição que você tem que estar. A experiência valida a crença nas Escrituras. A experiência lhe faz você prosseguir nos momentos de dificuldade. Então é muito importante. Se manter nesse lugar da experiência é muito importante. Ter uma vida sincera diante de Deus é muito importante. O mergulhar nas Escrituras é fundamental para você permanecer. Porque é assim que você vai conhecendo ao Senhor.
É assim. O ser acompanhado é extremamente importante. Por um tempo, eu não tinha esse acompanhamento. Eu não sabia o que era isso, eu lutava sozinho. É interessante que quando eu conheci minha esposa, nós nos tornamos muito amigos, muito amigos. Antes de ter qualquer coisa, nós éramos muito amigos. Sabe aquelas coisas que eu não confesso, que a gente não confessa nos encontros com Deus? Não vou confessar isso não, porque no dia, se alguém souber uma coisa dessa, nunca mais vai me olhar desse jeito. E não, eu vou levar isso aqui para o túmulo. Ninguém vai saber disso. Eu confessei para ela. Contei tudo. Ela é uma mulher muito corajosa, porque depois de tudo que ela ouviu, ainda desejou casar comigo. Só que por um tempo, depois de casado, eu perdi essa confiança. Não ela, o motivo não era ela. Ela não tinha me decepcionado. Eu perdi a prática de confiar nela, de expor, por um péssimo aconselhamento, que dizia que eu não podia falar, porque ela não iria me olhar mais da mesma forma como me olhava antes. E isso entrou dentro do meu coração. Não são as coisas que definem a gente, amém, irmãos? Amém? Não são as situações que definem a gente. Mas o acompanhamento é muito importante. Sozinho não tem como conseguir, irmãos. Escute aqui o que eu estou lhe dizendo. Sozinho, ninguém aqui consegue nada. O culto é muito oportuno, estamos juntos, de fato. Você precisa de ajuda. Ah, pastor, o senhor está só falando nessa questão da homossexualidade? Não. Qualquer área, porque todos nós aqui temos uma área, sim ou não? Sim ou não? Todos nós temos uma área de luta. E nós precisamos de ajuda. E sozinho não tem como caminhar. Parece ser repetitivo isso que eu estou falando para você, porque é uma prática de vida nossa como Nova Aliança, o ser acompanhado, o ser discipulado. A gente escuta tanto, mas sabe por que eu decidi voltar a falar sobre isso? Porque a gente sabe, mas não pratica. Precisamos praticar isso. O pedir ajuda, o falar, o confessar é necessário. Você precisa, irmãos. Você que é casado, que está aqui nessa noite, você precisa olhar para o seu companheiro, para a sua companheira, para o seu cônjuge, olhando como fosse a pessoa excelente para você pedir ajuda. Quantas vezes eu chego para a Jane, eu não entro em detalhes, mas eu digo assim: amor, você precisa orar aqui por mim agora, não está fácil. Ela coloca a mão na minha cabeça e ela começa a declarar em nome de Jesus: seus olhos são para mim, seus desejos são para mim. Ela começa a declarar coisas sobre a minha vida. Eu abri meu coração para ela. É necessário você compartilhar com a pessoa que Deus confiou para você viver o resto da vida. Você precisa ser amigo dessa pessoa. E mulheres, vocês precisam adquirir essa maturidade. Nós homens também precisamos adquirir essa maturidade. Do nosso cônjuge chegar e dizer assim: ó, estou sentindo tentado por tal pessoa. Teve uma vez que eu tive que dizer quem era a pessoa. Jana, eu estou sendo tentado por tal pessoa. E ela passou a me ajudar no meu policiamento com isso. Então é importante, e nós precisamos atingir essa maturidade no nosso casamento, de poder ouvir isso e não se sentir ciumento. Quando alguém vem confessar algo, é porque ele não quer cair naquilo, meu querido. Então nós precisamos adquirir isso, amém? Amém? O casado, olha aí para a sua amada, o seu amado, e diga assim: estamos juntos. Não, fala de novo assim, com olhar apaixonado, estamos juntos, de verdade. Diga assim: quando nós chegar em casa nós vamos ter um PS, estamos juntos. Amém?
Eu quero falar sobre um ponto bem interessante sobre essa questão da libertação. Eu quero que você leia comigo Hebreus capítulo 4, versículo 14. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus Cristo, Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Eu estava ministrando num lugar e eu disse assim: você sabia que Jesus Cristo ele foi tentado na homossexualidade? Quem sabia disso? Hã? Irmãos, estão comigo? Quem concorda com isso, irmãos? Jesus ele foi tentado na homossexualidade, ele foi tentado na droga, ele foi tentado na prostituição, ele foi tentado na mentira, ele foi tentado no roubo, ele foi tentado no adultério, ele foi tentado em todas as áreas. Não foi isso que a gente acabou de ler? Em tudo ele foi tentado. Por que é que ele consegue exercer misericórdia sobre as nossas vidas? Porque em tudo ele foi tentado. Por que é que o texto está dizendo que nós não temos agora um sacerdote que não tem capacidade de se compadecer de nós? Porque ele foi tentado na sua fraqueza. Quando eu entendi isso, foi o ápice da minha libertação. Porque agora eu não tenho mais alguém do meu lado que não me compreende. É incrível isso. Escute, presta atenção, venha comigo aqui, ó. Quando nós abrimos nosso coração com alguém que passa pela mesma tentação que a gente, ou já passou pela mesma tentação, automaticamente essa pessoa se identifica com a gente. Automaticamente. Se eu chegar, por exemplo, o Ricardo e dizer assim: Ricardo, começar a conversar sobre esse assunto da homossexualidade, automaticamente, se ele já foi tentado, né? Estou brincando, não foi, né? Claro. Nada contra. Mas se ele tem a mesma tentação, quando eu falo eu estou sendo tentado na homossexualidade, automaticamente ele entende o que eu estou dizendo. Porque nós temos uma identidade aqui. Se ele não tem, como não tem, ele tem que se esforçar para me entender. Ele tem que se esforçar para me compreender. A mesma coisa se um ladrão chegar para confessar sobre roubo comigo, eu vou procurar exercer essa misericórdia e tentar compreendê-lo, porque não é a minha área de fraqueza. Agora, quando é a nossa área de fraqueza, automaticamente a gente compreende essa pessoa, naturalmente. Você está entendendo o que eu quero dizer aqui, queridos? Que automaticamente, naturalmente, quando você entra na presença do Senhor para confessar a sua fraqueza, Ele te compreende, Ele te entende. Então, a partir de agora, para com esse negócio de dizer assim: eu vou desistir porque não dá mais. Eu vou desistir porque Deus, Ele já estou cansado de dizer para Ele que eu não vou fazer, que eu não vou olhar, que eu não vou ceder. Toda vez é essa coisa, toda vez eu cedo, toda vez eu... O Senhor não pensa como nós pensamos. Ele não nos olha como nós olhamos. Ele olha diferente. Então nós temos alguém extremamente capaz e aliado do nosso lado.
Eu quero dizer para você, no nome de Jesus, que não é a sua tentação, não é a sua fraqueza que define o que você é. Não é, irmãos. Não é. Já pensou se... Quantas pessoas, eu não tenho nem noção quantas pessoas nós temos aqui que tem necessidade, que a fraqueza dela é controlar a língua, por exemplo. Agora, já pensou se eu digo que essas pessoas todas são fofoqueiras? São tudo fofoqueiro. Quantas pessoas aqui que lutam contra a masturbação? São tudo perversas sexualmente. Eu vou dizer isso. Tem uma pessoa aqui que luta contra as drogas. Isso é um drogado. Agora, por que o ex-homossexual, ele sente atração, ele é tentado, e a partir do momento que ele fala sobre isso, as pessoas dizem assim, então ele ainda é. Não é o meu desejo, não é o meu pensamento que define quem eu sou. Quem define quem eu sou são as Escrituras. E ela diz que eu sou homem, então eu sou homem. Eu fiz uma live e perguntaram assim... Uau, tenho que terminar então. Eu fiz uma live e disseram assim, qual é o princípio, por que você diz que você é ex-homossexual? Eu digo, porque a minha vida é baseada nas Escrituras. E ela mostra vários ex. Então por que eu serei diferente? Por que eu serei diferente? Tem um texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, que Paulo cita que existia em Coríntios ex-homossexuais. As Escrituras mostram sobre isso. Podemos ler esse texto? 1 Coríntios 6, 9. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, me ajudem, continua. Os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Continua, por favor. Alguns de vocês eram se era, então não é mais. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Quando eu descobri esse texto, uau, porque um dia uma pessoa me confrontou. Ele chegou para mim e disse assim, era uma pessoa que era da igreja, chegou para mim e disse assim, você ainda sente atração por homem? Eu disse sim, sinto. Se você sente, então você ainda é. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Aí ele disse, me mostra na Bíblia se tem um caso. Na Bíblia fala que tinha um aleijado que andou, tinha um cego que viu, tinha um leproso que foi curado. Cadê? Na Bíblia que não tem. E eu saí daquela reuniãozinha ali, daquele confronto meio surtado. Eu era novo convertido. E eu disse assim, meu Deus, é verdade. É verdade. Aí eu compartilhei com o pastor, ele disse assim, não, meu filho, tem sim. Eu disse, me mostra. Ele disse, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, 10 e 11. Quando eu li isso, eu disse, uau! Eu tenho base bíblica agora para dizer que eu posso. Então por que nós aceitamos todas as outras coisas e não podemos aceitar isso? Baseado em um trejeito, baseado em um estilo de voz que ainda fala um pouco afeminado, baseado em uma confessão de uma tentação, você define que aquela pessoa ainda é? Como assim? Não pode. Se preocupe em essa pessoa resolver os problemas que ela tem dentro dela. E deixe que o exterior, o Espírito Santo vai transformando sobre a vida dessa pessoa. Claro que nós precisamos de ajuda muitas vezes. Mas sabe o porquê que as pessoas ainda indagam e dizem que não existe ex-homossexual? Sabe o porquê? Porque ainda existem pessoas que não têm coragem de fazer o que eu estou fazendo aqui, pastor. A partir do momento que eu e você, que somos ex, começarmos a botar a boca no trombone, usarmos as nossas redes sociais para declarar que o Senhor tem poder para transformar, as pessoas passarão a acreditar.
Por que as pessoas confiam tanto e mandam tantos usuários de droga para casas de recuperação? Porque elas acreditam que existe ex. Nós precisamos falar, igreja. Nós precisamos proclamar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E eu sei que tem alguém aqui hoje que pode fazer isso junto comigo. Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo, que irão me ouvir, que podem se juntar a mim nessa proclamação. Enquanto nós ficarmos calados, as pessoas dirão que não existe. Então, nesse processo do ex, é muito importante a presença das Escrituras. Eu quero falar aqui para os líderes de célula, para os pastores. Não passe olho grosso, assim, não, vista curta, sobre aquelas pessoas que têm indícios dessas coisas. Se você percebe, líder de célula, que alguém na tua célula, alguém da igreja, tem um trejeito, tem traços, procure essa pessoa. Não tenha vergonha de perguntar: meu filho, vem aqui, você precisa de ajuda nessa área? Não tenha vergonha não. Porque às vezes essa pessoa só está esperando essa oportunidade para abrir a vida com você. Eu tinha um discipulador na minha caminhada, que ele dizia assim: meu filho, eu sou cabeleireiro, então eu chegava perto das irmãs da igreja e dizia assim: nossa, como teu cabelo está lindo. Esse corte degradê, degrafilado, totalmente perfilado, com leve caimento nas pontas. Vamos fazer um iluminado, um ombre ré. Aí ele ficava observando, depois ele me chamava e dizia assim: moço não, que ele era pernambucano. Ele: rapaz, você é homem. Um homem só pega no cabelo de uma mulher quando ele quer alguma coisa com ela. Eu disse: é? Nossa. Aí eu pegava o copo. Aí depois ele me chamava: rapaz, é assim, ó. Aí eu, sabe, uma lixa santa assim. Mas por que eu aceitava isso? Primeiro porque eu entendia que eu precisava mudar. Eu entendia que eu cresci num contexto até os 18 anos, querendo ser mulher, pensando como mulher, e agora eu tinha que alterar a minha forma de ser. Então eu aceitava a correção dessa pessoa. Agora também tinha o outro lado, ele não falava isso para me atingir, ele sabia a hora de falar e como falar, e eu sentia que era por amor, porque ele queria me ver crescer. Vocês não imaginam os casados como foi meu discipulado, meu pré-nupcial com esse homem. Só Jesus na causa. Mas pensa numa bênção que esse homem foi na minha vida. Uma bênção. Então, nós líderes precisamos dar um start, amém? Dar um start. Eu quero caminhar para finalizar, fazendo uma convocação. Você não é um coitadinho, você não é a vítima das vítimas. Se você passa por essa situação, se você passou por alguma questão dessa de abuso como eu passei, o Senhor quer transformar isso em uma arma poderosa para a glória dele. Para de olhar para os detalhes e olhe para frente, em nome de Jesus. Olha para aquilo que o Senhor tem na sua vida. Eu sinto que nesse tempo o Senhor levanta um exército para falar sobre isso. Pessoas maduras, convictas de quem são em Deus, que irão se levantar. Irmãos, nós não podemos perder mais as pessoas. Nós não podemos. Escuta o que eu estou dizendo no nome de Jesus. Nós não podemos perder mais. Não podemos. Existem denominações se levantando. Existe uma denominação no Brasil que ela já tem 20 igrejas. Ao todo são mais de 20 mil membros LGBTQIA+, achando que eles podem estar vivendo essa graça inclusiva. Nós podemos contar essa história.
Nós podemos mudar essa história. Nós precisamos nos levantar. Amém. Pastor Leonardo me disse uma frase que alterou minha vida. Ele disse assim, que nós não podemos dar o que não tem, e nem podemos levar uma pessoa num lugar que a gente nunca foi. Eu estou dando o que eu tenho nesse momento, o caminho para você permanecer firme. Quantas pessoas vêm me perguntar: pastor, como é que faz? Eu já orei, eu já li a Bíblia, eu já jejuei, eu já fui encontro após encontro, EFOL, já fiz tanto PS, pastor, eu quero deixar de sentir desejo, eu quero deixar de sentir, eu quero deixar de pensar, eu já fiz tudo isso. Aí eu perguntava: você fez tudo isso com a intenção de não sentir mais? Sim, pastor, sim. Eu disse: você fez errado. A gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente jejua, a gente vai para encontro, a gente faz vigília, a gente vai para tudo que é conferência com o objetivo de conhecer Jesus Cristo. Conhecendo Jesus, Ele transformará o nosso interior. E conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então conheça Ele. Conheça Ele. Nós precisamos conhecer ao Senhor. Nós precisamos ter uma intimidade com Ele. Você precisa disso, nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Então eu convoco você para se levantar nessa terra, para ajudar pessoas, para parar de fazer comentários bestas com essas pessoas, brincadeiras bestas com essas pessoas, para entregar o seu ouvido para ouvi-los. Pastor, como é que faz para evangelizar uma pessoa dessa? Se relacione com ela. Traga ela para o seu contexto de vida. Converse sobre outros assuntos. Fale sobre Jesus. Ore. Deus, prepare-me, me dá um momento para que quando eu falar sobre o Senhor para essa pessoa, entre no coração dela e altere a vida dela. Não se preocupe, não foque no problema que ela tem hoje, que é a homossexualidade. Se preocupe em apresentar Jesus através da sua vida e através das Escrituras. Amém? Antes de nós orarmos, tem várias perguntas. Vamos responder todas? A gente responde algumas aqui e depois responde lá no Instagram da Aliança Teen e Aliança Jovem. Amém? É bom que vocês... Qual foi a ferramenta principal que você usou para conseguir vencer? Orando, jejuando, lendo a Bíblia para conhecer Jesus Cristo. A ferramenta principal é não largar os pés dele, é estar na presença dele, é conhecer as Escrituras com o objetivo de conhecer a ele. Tenho 14 anos e já faz 2 anos que me descobri como homossexual. Como lidar com isso? Primeira coisa que eu quero dizer é que você não é homossexual. Você não é. Eu volto a dizer, você não é. O Senhor te fez homem e você é homem. Você tem um detalhe que é fácil do Senhor resolver. Você tem alguns problemas de identidade que é fácil o Senhor resolver. Você tem alguns problemas de sexualidade que é fácil o Senhor resolver. Você tem alguns traumas na sua vida que é fácil do Senhor resolver. Você tem problema de paternidade que é fácil o Senhor resolver. Isso, homossexualidade é só a ponta do iceberg. Embaixo tem várias outras questões que você precisa tratar. Não foca nisso aqui não. Vamos trabalhar as outras áreas. Procura a tua liderança. Ela vai te ajudar. Você não vai lidar com essa situação tentando adaptar ela à sua vida. Você vai lutar para descobrir a identidade que Deus colocou dentro de você. Amém? De que forma os pais podem agir para ajudar os filhos que se dizem homossexuais?
Muito boa pergunta. Eu quero responder contando a história de um cara que eu admiro muito, Kaique Oliveira, o líder da Companhia de Jeová Nissi. Ele conta aí no testemunho dele, tem na internet. Ele não tinha mãe, nem o pai. Quem cuidava deles eram os avós que faziam essa figura de paternidade. E ele conta no testemunho dele que o amor da avó dele por ele constrangiu ele a tomar a decisão correta. O amor no sentido o amor não de compactuar com aquilo, mas o amor de não excluir, de não eliminar da vida daquela pessoa. Você tem noção? A avó do Kaique passava as roupas dele, pastor, que ele ia para o terreno de Macumba e saía da Pombagira. Ela passava a roupa e dizia assim: Senhor, meu neto não vai usar mais isso. Meu neto não vai usar mais isso. Tem um testemunho de um cara chamado pastor Paulinho de Jesus, que ele fazia programa na avenida lá em São Paulo. O pai dele era pastor da Deus e Amor. O pai dele ia lá onde ele estava fazendo o programa, parava o carro, descia do carro, tirava o paletó, vestia ele, que ele estava só de calcinha, e dizia assim: eu vim pegar a minha promessa. Você é a promessa do Senhor para a minha vida. Eu vou te levar para casa. Então eu posso dizer, como é que os pais podem ajudar? Amando essa pessoa, orando por essa pessoa e não negociando os princípios bíblicos. Poderíamos falar muitas outras coisas. Vou responder 5, já foram 3, tá? Como lidar com os ataques na mente, os pensamentos homossexuais? É muito difícil, eu te entendo. É muito difícil. Todos os dias, várias vezes por dia, eu tenho um ataque na mente. Todos os dias. Então, como lidar com isso? Não alimente esses pensamentos. Não alimente ele. Pensou, veio o pensamento, pense em alguma história bíblica, pense em alguma experiência com Deus que você teve, pense naquela conferência que foi extraordinária, pense em outras coisas. Como lidar com esses pensamentos? É você declarando que eles não são verdadeiros na sua vida. Que eles não são verdadeiros. Eu sei o que você passa, não é fácil. Mas eu volto a dizer, não são essas coisas que definem o que você é. Você luta contra isso. Você foge disso. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo já apareceu para algum de vocês aqui? Eu sou o diabo. Já? Não, gente. O texto está querendo dizer que são essas coisas relacionadas a ele, as obras da carne. Resista a esses pensamentos, eles vão fugir. Minhas lutas de lá do começo. Sabe como é que eu vinha para o culto? Eu vinha para o culto, eu não levantava a cabeça em momento nenhum. Eu ficava com a cabeça baixa, porque se fosse um pastor bonitinho, eu ficava pensando: será que eu posso casar com ele? Nossa, como ele é bonita. Aí eu ficava o tempo todo com a cabeça baixa. Quando tinha um irmão tocando, que era bonito, nossa, será? Não posso. Eu resisti a isso, eu lutei contra isso. Tem aquele irmão da célula que me chama a atenção, eu não sento perto dele, eu não toco nele, eu não fico abraçando, eu fujo dessas coisas. Isso são gatilhos que alimentam a sua mente, tá? Então, como lidar com esses pensamentos é dessa forma. Uau, só vieram as perguntas top. De que forma a igreja pode ajudar a pessoa com problemas homossexuais? 3 jeitos. De que forma? Recentemente eu estou reevangelizando um amigo que ele cedeu à homossexualidade porque dentro da igreja que ele congregava, os irmãos não ajudavam. Às vezes ele saía de casa e ia para a casa de algum irmão para ter comunhão, para ele pensar em outras coisas, não pensar nisso. E quando ele chegava lá, que tinha uma situação assim, os amigos ficavam tirando onda dele. Por exemplo, se passava 2 meninas e um homossexual, ele dizia assim: as meninas a gente pega, o cara fica contigo. E ele era constantemente atacado nessas coisas.
Esse tipo de brincadeira, igreja, não existe, amém? Amém? Não existe. Nós, como igreja, temos que olhar para essas pessoas como nós olhamos para todas as outras pessoas. Volta para um ponto da pregação. Não é essas coisas que vai definir o que essa pessoa é. E eu tenho falado para esse amigo, graças a Deus, ele diz assim para mim: Madison, eu sei que eu não vou ficar muito tempo aqui. Eu sei que o meu lugar é nas nações, é pregando o evangelho, eu sou missionário. Ele, no meio lá da comunidade dele, LGBT, ele diz assim: ó, nós estamos tudo errado. Olha que coisa. Ele diz assim: nós estamos tudo errado aqui. Nós aqui decidimos aqui não lutar contra a nossa vontade. Eu estou aqui, mas vocês não pensam que eu sou daqui não, eu vou sair daqui. Ele se feriu de alguma forma no meio da igreja. Mas como a igreja pode lidar com essa situação? Inclua essas pessoas sem discriminá-las. Não age com discriminação. Não é você que vai alterar a vida dessa pessoa, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Eu acho que podemos responder as outras depois. Quero convidar você a se colocar em pé, por favor.